Meus queridos irmãos brasileiros, daqui fala o vosso irmão Nzamba Nkumpete Lumesame, diretamente da Angola, África. Quero vos dizer que nós amamos do fundo do coração observar a filantropia. Amamos muito, muito, muito. Nós somos um continente que, apesar de tudo, nós amamos amar. Okay? E estamos a ver coisas acontecerem aqui no nosso continente, que no fundo é o continente de toda a gente. Há uma febre de irmãos, de irmãs brasileiras que vêm cá e visitam zonas com condições muito difíceis, porque infelizmente nós estamos a passar por aquela fase de despertar, de percebermos o que nós podemos fazer melhor. Então estamos a nos reerguer, estamos a tentar fazer bonito, todos juntos, está a perceber? Mas nós conseguimos ver a diferença de quem vem aqui ajudar com o coração limpo e quem vem aqui fazer conteúdos e dizer que aqui estamos todos a sofrer. Não, ok? Como no Brasil há uma desigualdade muito grande. Quem tem um pouco sente muito por aqueles que não têm. Mas vamos nos ajudando, vamos também incentivando uns aos outros para fazermos melhor. Agradecemos que vocês venham com o coração limpo, não nos tragam mais coisas que nós já sabemos, não tragam falsidade, porque nós somos um povo assim, temos muita ingenuidade, mas não temos só isso. Então quando vocês vierem para aqui, venham com verdade, não tragam vaidade, ok? Tá bem? Obrigado a todos aqueles que vêm de verdade, aqueles que trazem amor. Assim como muitos de nós vamos para aí e levamos o mesmo amor, tá bem? E sabemos que temos muitos irmãos a sofrer também no Brasil, muitos, ok? E muitos de nós temos sim condições de irmos para lá ajudar, mas sabemos que não é só assim, né? E se nós lá formos, não vamos espalhar para o mundo inteiro que vocês estão a sofrer. Já é sabido que a África sofre, mas a África não faz só, a África não sofre só, a África também celebra. Venham cá, falem conosco, ok? Podem ajudar, mas não mexam no nosso orgulho, no nosso amor pela nossa terra. Não venham aqui humilhar ninguém, ok? Acreditem, muita gente vai escrever lixo aqui, ok? Porque não percebem bem o que está a acontecer. Mas outros vão perceber a minha mensagem, vocês estão a perceber, ok? Estamos juntos, sejam sempre bem-vindos. Bem, malta, de certeza que vocês já assistiram a este conteúdo em algumas plataformas, se calhar a começar do próprio perfil ou dos perfis das redes sociais do artista C4 Pedro. São milhões de seguidores que ele tem pelo mundo afora, se calhar principalmente em Angola ou nos Palop, e é alguém cuja vida pessoal, mas sobretudo profissional, é de veras conhecida, comentada. Um artista de muito talento, multi-instrumentista, tanto nós saibamos, ou pelo menos multiprofissional dentro da sua própria arte, porque ele produz, ele toca alguns instrumentos, piano, violão, só para citar alguns. Ele compõe, ele canta, ele pode experimentar kizomba, rap, afrobeat, entre tantos outros géneros musicais. É alguém que também muitas vezes tem a sua vida comentada em função de aspectos pessoais e ou familiares. Eu sei Quatro Pedro, agora Nzamba, Nkuku, Pétalo, Messami, como se tem estado a designar ultimamente. O que eu gostava agora de falar é sobre esta questão que se tornou polémica, obviamente, penso eu que sobretudo porque polariza, né, opiniões, no caso de prestar ou não prestar ajuda e sobretudo se prestar esta ajuda, torná-la pública ou não. Volta e meia são aspectos de veras muito relativos, porque há vezes que nos pedem esmolas publicamente e a gente dá este dinheiro também publicamente, com as pessoas vendo. Obviamente que o contexto em que se é apresentado, e outra coisa é, digamos, a câmera, né? Luz, câmera, ação, e agora fazermos então este episódio da doação. Como tudo tem pontos negativos, mas também tem pontos
positivos, vamos falar deles, mas eu gostava de dizer que nós eventualmente não vamos deixar necessariamente de ajudar as outras pessoas, sobretudo se estivermos bem connosco próprios ou se tivermos a necessidade tanto de bem-estar, de nos sentirmos bem, temos uma consciência tranquila em função daquele impulso que nos é característico de fazermos o bem e evitarmos o mal. É como se fosse uma lei, não é? Que a nossa consciência dita e nós devemos, em princípio, cumprir. Fazer o bem e evitar o mal. Muitas vezes as pessoas fazem justamente este tipo de gesto, ajudando as outras, porque realmente querem, precisam de se sentir bem, ou precisam, de alguma forma, de que o seu comportamento, o seu perfil, tenha algum reconhecimento. E, intencionalmente ou não, nós fazemos isto muitas vezes. Mas também um outro motivo que nos levaria a prestar ajuda a outras pessoas é a questão da própria empatia, esta necessidade que muitas vezes, enquanto seres humanos, de maneira muito particular, nós temos de nos colocar sob a pele da outra pessoa e migrar para o mundo do outro, encarar a realidade sob o ponto de vista de outro. Por exemplo, eu podia estar aqui a olhar para um vizinho recentemente desempregado e que eu tenho consciência que, consequentemente, vai ter dificuldades de pagar o seu arrendamento, de poder manter a alimentação ou pagar as últimas propinas da escola dos seus próprios filhos. Se eventualmente eu já passei por algo parecido, por algo semelhante, ou alguém próximo a mim, ou ainda que não tenha passado por isto, mas que eu tenha consciência do quão isto faz mal, não só desde o ponto de vista económico, financeiro, mas também desde o ponto de vista de bem-estar, eu posso encarar esta realidade sob o ponto de vista do meu vizinho e daí partir para uma ação, prestar alguma ajuda. Bom, agora, mas outra coisa vem logo a seguir. Eu vou contar isto a quem? Vou contar isto a alguém? Possivelmente vou contar isto às pessoas da minha própria casa. Se calhar vou convocar outras tantas pessoas para me ajudarem nesse mesmo sentido, de poder reforçar, digamos assim, o contributo que eu quero prestar ao meu próprio vizinho. Daí que, então, vêm alguns aspectos negativos se de facto nós filmarmos e que, desta parte, digamos assim, poderá eventualmente se basear os pontos mais fortes deste argumento de C4 Pedro, ou muito mais do que isto, a dimensão polémica que este seu pronunciamento veio a ter nos últimos dias. É que se nós filmarmos para as nossas redes sociais as ajudas que nós prestamos, é que tem um caráter, digamos, performativo, praticamente serve muito no aspecto de autopromoção. E isto chega a ser pior, sobretudo, quando a pessoa, não tendo condições, não tendo capacidades, por exemplo, ou intenção de ajudar alguém, mas antes mesmo de aparecer, de promover a própria imagem, faz esse tipo de gesto. Ou seja, de maneira intrínseca esvazia esse mesmo sentido de prestação de ajuda. Por exemplo, eu vou encontrar 1000 kwanzas, vou comprar uns 2 pacotes de massa, por exemplo, mas muito mais do que investir estes 1000 kwanzas, eu gasto mais com saudades e etc. E eu quero que isto, pelo menos, me compense 1000 seguidores em função do gesto que eu vou passar. Ali já mata a genuinidade da ajuda. Depois, outro aspecto muito negativo é que falta, de facto, profundidade, né? E se eu já conseguir esta ajuda, depois não haverá continuidade, porque são 2 pacotes de massa. É verdade que eu posso consolar o meu ego dizendo que amanhã vai aparecer outras pessoas vão fazer o mesmo, mas muitas vezes pode não haver continuidade da minha própria parte. Agora, mas há aspectos positivos também. E o que nós podemos aqui dizer sobre estes pontos positivos que, de facto, a ajuda, né? A prática de ajudar alguém tem, e nós podemos ir de um país para outro, de um continente para outro, de uma província para outra, e não necessariamente fazermos isso no nosso próprio lugar, é que filmando mobiliza, a tendência de mobilizar cada vez mais pessoas a fazer o mesmo. Existem muitos aspectos que nós fazemos
E eu, particularmente, na condição de psicólogo, há muitas aprendizagens que partiram das redes sociais. Eu eu ouvi outros profissionais, sobretudo aqueles que sejam mais experientes, a fazerem, a dizerem alguma coisa e eu adotar aquela prática para mim mesmo. Então isto mobiliza muito mais. As campanhas que são feitas no âmbito de saúde mental, por exemplo, o Janeiro Branco, que já é daqui a pouco, o Setembro Amarelo, para citar apenas alguns eventos que são realizados ao nível internacional, já para o nosso mercado, com destaque influenciados, por exemplo, pelo Brasil, é graças às redes sociais. Portanto, isto mobiliza muito mais e se ajudam muito mais pessoas a cuidar da sua própria saúde mental, a pelo menos prevenir-se daquilo que lhe podia levar a contrair perturbações de humor, perturbações depressivas. E mobiliza mais e dá também maior visibilidade quando a gente divulga esse tipo de aspectos, esse tipo de práticas. Estamos a ajudar alguém, mas a gente divulga justamente para muito mais do que manifestar o que nós estamos a fazer, inspirar outras pessoas a procurar ajuda profissional quando for necessária e a manter também outros tipos de bons hábitos para preservar a sua própria saúde mental. Mas também, como nós não somos autossuficientes, isto pode facilitar a angariação de fundos para que se reforce então o estoque ou esta capacidade, este fundo monetário que em muitos aspectos são necessários para podermos então praticar tais atos de solidariedade, tais atos de filantropia. Em conclusão, é só para dizer que nós não precisamos de polarizar as coisas, de que está totalmente errado ou está totalmente certo. Já vale o facto de ser influente, o C4 Pedro, e assim pôr-nos quase todos a manifestar publicamente a nossa opinião em relação a isto. Não que a gente já não pense, você já pensou sobre isso. Você tem uma opinião, se calhar, sobre este aspecto. E pode ter mudado, pode ter melhorado esta mesma opinião, esta mesma ideia. Então vale a pena, pelo facto de trazer a ribalta este assunto para uma discussão um pouco mais incomum e extraordinária. Nós não precisamos de polarizar. Eu penso que quem genuinamente tiver a intenção de poder praticar atos de filantropia, de solidariedade e filmar para as suas redes sociais, desde que isto venha a dar maior visibilidade, desde que venha a mobilizar cada vez mais pessoas, angarie fundos e contagie tantas outras a também olhar no outro, não como um estranho, mas como alguém que eventualmente precisa da sua ajuda, quer em termos de valores de ordem material ou valores de ordem ideal, que o faça. Porque isto pode inspirar tantas outras e também passar para uma rede de empatia e contaminar todo o tecido existencial das pessoas. Porque nós precisamos de uns aos outros e precisamos de amar ao próximo. Claro que só não vale quando a gente faz isto por autopromoção, não é? Por promoção da nossa própria imagem, do nosso perfil, para angariar seguidores, abusando, digamos assim, da miséria e das necessidades de outrem. Saúde mental é poder. Estamos juntos.